O DAE Americana constrói novos reservatórios. E o Paulo, novos hábitos. No lugar da mangueira, use um balde para lavar o carro. O DAE Americana troca as redes. E a Mariana o jeito de limpar a calçada. Troque a mangueira pela vassoura para limpar a calçada ou o quintal. DAE, juntos, para economizar. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast SPN aqui pela RPTV, canal 8 da NET. Como sempre, um convidado especial falando de política, falando de negócios, falando aqui da nossa região, né, uma das regiões mais desenvolvidas, mais ricas do estado de São Paulo e do Brasil, e também cheia de problemas, né? E a gente tem que tentar resolver esses problemas também. Quem conversa com a gente a partir de agora é o Tiago Martins, vereador aqui da Cidade Americana, que já foi presidente da Câmara, já foi candidato também a deputado. Enfim, vamos falar sobre o seu mandato e falar também da parte política que vem por aí. Afinal de contas, este ainda não é um ano político, mas é um ano político sim, por que não? Tiago, tudo bem? Bem-vindo, como é que vai? Obrigado, Magrão, obrigado a todos que nos acompanham aqui pelo podcast da ESPN. É sempre bom poder estar aqui para falar um pouco a respeito do nosso trabalho na Câmara Municipal. Como você falou, a cidade de Americana é uma cidade pujante, mas também cheia de problemas. E a gente está lá para fazer o nosso papel. Obrigado pelo convite e estou à disposição sempre. Tá certo. Olha, você sabe que eu acompanho, inclusive a RPTV faz transmissão aí da sessão camarária, e eu acompanho o que vem acontecendo. Aliás, você era presidente da Câmara. Correto. Ponto. Aí eu não sei exatamente o que aconteceu, você já falou mais ou menos a respeito, que você não seria mais... não viria para continuar sendo vereador. Correto. Aí aconteceu alguma coisa que de repente você voltou. O que aconteceu exatamente para a gente voltar a falar aqui nas suas atuações aqui como vereador? Correto, Magrão. Na verdade, eu tinha um acordo com o atual prefeito, Chico Sardelli, onde nós tínhamos conversado para quando eu terminasse a presidência na Câmara Municipal, eu fosse até a administração para ajudar ele no setor executivo. Então, assumiria alguma secretaria, algo para poder estar com ele fazendo um trabalho, pensando na reeleição do prefeito municipal. E aí, quando eu terminei a presidência, começamos a aproximar nossas conversas. O prefeito me ofereceu, sim, 3, 4, 5 locais para que eu assumisse, que eu estivesse no governo, mas não era o que eu queria, Magrão. Então, na verdade, algumas pessoas falam, pô, o Tiago quer as coisas do jeito dele, o Tiago, se não der o que ele quer, ele não quer. Mas não é isso. Eu não buscava um cargo de secretário, eu não buscava sair do salário de vereador para ir para um salário melhor que a de secretário. Não era isso. Eu busco um espaço onde eu poderia atender as demandas, atender as pessoas que acreditou, deu um voto de confiança para mim estar no mandato e poder ajudar a cidade de Americana. Então, dentro do que ele me ofereceu, eu achei que não seria legal, ia trazer um desgaste durante o tempo e tal. Então, preferi retornar para o meu mandato, no qual estou até dia 31 de dezembro de 2024, no papel de vereador. Eu tenho certeza que eu consigo atender e ajudar mais as pessoas que acreditaram e deram voto de confiança em mim. Tá, e como é que ficou a relação de vocês? Chico Sardelli e Tiago Martins, e o partido que, aliás, vocês estão sem partido, né? Correto. Na verdade, eu e o Chico têm uma amizade muito boa, amizade de 20 anos, eu tenho um carinho, tenho uma aproximação muito forte com o Chico, mas claro que a relação Tiago vereador e Chico prefeito não é igual era, isso é natural. A gente tinha uma conversa para estar junto, não deu certo. Vou dizer para você que não fica um desgaste, uma mágoa de um ou do outro lado. Isso é natural, isso é normal como qualquer outro relacionamento, só que eu e o Chico temos maturidade para poder sentar na mesa e dizer o seguinte, vamos deixar nossas interesses, nossas vaidades de lado e vamos pensar na cidade americana. Então, o senhor está como prefeito, eu estou como vereador, vamos ter harmonia para trabalhar para poder representar a população. Estamos fazendo dessa forma. Então, na Câmara, eu tenho feito o papel, quando tem que cobrar, eu vou cobrar, quando tiver algo interessante para a cidade, ele conte comigo, se eu achar que não é legal para a cidade, eu vou votar contra, vou respeitar o mandato dele, ele foi eleito, eu falo assim,
A população escolheu ele, Magrão, é como escolheu os vereadores. Eu digo, mesmo que você não goste, que você não queira, você tem que respeitar. E diferente do Chico, eu sempre quis, sempre ajudei, sempre apoiei, estive com ele em todas as campanhas, seja quando ele perdeu ou agora quando ele ganhou, eu sempre tive com o Chico Sardelli. Então quero que Deus abençoe e ele faça um mandato bom, que quem ganha é a população de Americana. Mas legal, a gente vai voltar a falar de política depois no final do programa. Tá. Porque a partir desse... Não posso colocar como um problema. Do que aconteceu aí, de repente, com você e com o seu grupo, né, com o prefeito Correto. Chico Sardelli, você voltou a ser vereador. Você sempre foi vereador, mas era presidente da Câmara. Então, agora você está lá como vereador, não mais como presidente da Câmara aqui de Americana. E parece que você está aparecendo muito mais... propondo muito mais. Eu acompanho a sessão camarada, como eu disse aqui no começo, e vejo que toda hora você está lá ou pedindo, ou fazendo, ou falando, trazendo, questionando, enfim. Qual é a diferença do presidente da Câmara, Tiago, e o vereador Tiago Martins? Na verdade, Magrão, é assim, eu estou no meu segundo mandato. No primeiro mandato que eu assumi em janeiro de 2017 até 2020, é o primeiro mandato, você está aprendendo, você está entendendo qual que é o papel de vereador. E eu tive a oportunidade, realmente, durante esses 4 anos, entender bastante, conhecer o processo da Câmara Municipal, o regimento interno, a lei orgânica do município, como funciona e qual a real função do parlamentar, do poder legislativo. Então, muitas pessoas criticam o vereador, muitas pessoas criticam a política, mas não sabem nem qual é o papel do vereador para a cidade seja de Americana ou qualquer outro município. Isso é uma realidade. Então, a partir desse momento que eu tomei conhecimento, fui para a reeleição, graças a Deus fui reeleito, tive uma votação expressiva, coloquei o nome à disposição de presidente, acabei sendo eleito presidente da Câmara para o primeiro biênio, 2021 e 2022. No papel de presidente, Magrão, criei um planejamento onde eu queria realmente mudar o poder legislativo. Não só a mudança de prédio, mas criar uma credibilidade, modernizar a Câmara Municipal, tentar voltar o nome da Câmara, do Poder Legislativo, uma credibilidade que vinha perdendo com a população e trazer a população para perto. Então criamos um planejamento, isso ocupou muito, isso foi muito desgastante, desde a mudança para economizar recursos públicos, mas toda a mudança, toda a revitalização que nós fizemos no Poder Legislativo da cidade. Isso foi uma demanda, isso desgastou bastante. Porém, você fica focado lá, você acaba deixando o mandato de lado. Então, eu fui presidente durante 2 anos. Eu não estava preocupado com o vereador Tiago, eu estava preocupado no papel de presidente, fazer a Câmara retomar a Câmara que a gente sempre sonhou. E aconteceu. Tivemos a alegria de poder fazer uma presidência com muito resultado positivo. Depois de 97 anos de história, a Câmara foi ter o primeiro AVCB, primeiro alvará de funcionamento. Depois de 97 anos de história, a Câmara foi fazer a primeira digitalização de documento. Renovamos toda a parte de informática, criamos um aplicativo, criamos maneiras no site do cidadão poder participar, de ter o banco de ideias, de poder questionar, de poder acompanhar. Hoje, na palma da mão, qualquer celular, qualquer plataforma que for, você abaixa o aplicativo, você sabe a agenda do vereador, você fala com o vereador, você manda pergunta para ele, ele abriu, é obrigado a responder, fica registrado. Então a gente fez maneiras, não de prejudicar o vereador, mas sim de colocar a população um caminho do vereador poder responder e atender. Por quê? O vereador está lá para representar a população. Então nós conseguimos fazer isso no papel de presidente, e conseguimos trazer a população para perto da Câmara, com um prédio acessível, com toda a estrutura para receber. Agora, voltando a ser vereador, Magrão, você acaba tendo um pouquinho mais de tempo para poder atender as demandas, para poder ir para a rua, para poder estudar realmente o que está sendo votado, que no papel de presidente você não vota, você acaba ficando ali só no caso de uma Minerva, de um empate que o presidente desempata. Então hoje não, hoje é diferente. Hoje eu tenho que saber o que eu estou teclando lá, no que eu estou votando, no que eu estou rejeitando, o que eu estou abstendo. Então eu falo assim,
É diferente o papel do vereador. Você acaba tendo um pouco mais de tempo, mas você tem que voltar a fazer o papel de representar a população e não administrar o poder legislativo. Então isso dá uma calmaria para poder trabalhar. Mas veja bem, que nem a respeito da Estapar. Vamos falar da Correto. Estapar, que inclusive hoje esse programa está sendo transmitido ao vivo agora aqui pelo YouTube e depois em vários horários aqui pela RPTV a partir das 6 da tarde. Logo mais 4h30 da tarde, o prefeito vai anunciar o que a gente vai falar aqui agora, a respeito da Estapar, algumas mudanças que vão acontecer. Por exemplo, é uma bandeira que você já vinha batendo lá atrás. Aliás, a população daqui da cidade americana não aguenta mais esse tipo de comportamento dessa empresa. E veja bem, tem em outras cidades, anda tudo certo, tem aeroporto, quer dizer, é uma empresa que trabalha em todo o país. Só a americana que não está dando certo esse tipo de coisa. O que vai acontecer de mudança hoje, que eu sei que você sabe, para você contar aí em primeira mão, antes do prefeito, inclusive, o que vai estar acontecendo hoje à tarde, o que vai ter de mudança na Estapar? Na verdade, essa empresa Hora Park aí, que é a responsável pela Estapar, Magrão, é uma empresa que ela traz prejuízo para a americana desde o primeiro dia que ela chegou aqui. Então eu gosto de dizer, eu não tenho nada contra a empresa, eu só queria que as coisas funcionassem. A empresa trabalha em outra cidade e em outras cidades acontece. Eu falo assim, às vezes a americana, cara, é engraçado, tem algumas situações que não anda. Eu falo, pô, por que em Americana? Então você cata o estacionamento rotativo, funciona em todo lugar, não anda em Americana. Precisa ter, inclusive, né? Tem que ter, é necessário, É. Só que ter de uma maneira que funcione, que o contribuinte, o usuário que vai precisar, ele pague, mas ele receba por um serviço honesto, um valor correto. Todas as cidades têm mais barato que Americana, inclusive na região aqui, cidades ao entorno de Americana. Americana é a cidade, uma das cidades mais caras do estado de São Paulo. Americana é uma das cidades que mais tem quantidade de vaga, saindo da área central, migrando para os outros bairros que estão em torno do centro. E Americana é a cidade que mais tem dificuldade para poder funcionar o aplicativo, funcionar os funcionários que lá ficam orientando, notificando, a fiscalização com aqueles carrinhos. Então, desde o primeiro dia, a gente tem cobrado muito o prefeito. Sabemos que não foi o prefeito atual que fez o contrato, foi o prefeito anterior que estava no mandato no ano de 18 que assinou, que foi o prefeito Omar Najar, mas o prefeito Chico Sardelli, ele é prefeito da cidade, ele é responsável pelos contratos que tem na cidade. E para você ter ideia, eu cheguei a fazer um dossiê, cheguei a montar a documentação, Magrão, e protocolei no Ministério Público, pedindo para o Ministério Público intervir e fazer o cancelamento, derrubar esse contrato e tirar essa empresa da cidade. Para derrubar, só para falar, tem uma multa acho que de 15 milhões, né? Então, foi o que o Ministério Público respondeu. Como foi assinado um contrato e tem lá todas as cláusulas contratuais, se a Americana romper sem nenhum tipo de argumento ou de uma liminar, de algo que dê essa sustentação, a Americana corre risco de pagar uma multa de 15 milhões, porque no assinar do contrato pegou da empresa uma ortoga, uma contrapartida no valor de 1,5 milhão, que era para ser investido em sistema viário. Foi investido? Não sabemos, mas foi pego. Então tem essa responsabilidade. A empresa tem 10 anos de exploração do solo público com direito de mais 10 anos. Então aonde vai acabar isso? Começou em 2018, vai arrastar até 28 e depois pode ir até 38. Então nós estamos falando de algo que não é brincadeira, é algo que está prejudicando a população da cidade. E o comércio também? E desde o primeiro dia, o comércio foi mais prejudicado. Você cata a área comercial, hoje se você andar no centro da cidade, as pessoas falam, a Americana está abandonado, o centro da cidade está largado. Mas isso foi o empurrão para acabar realmente de prejudicar os comerciantes. A quantidade de imóvel que tem para alocar no centro é sacanagem. E desde o primeiro dia eu tenho cobrado o prefeito Chico, dito para ele a responsabilidade do senhor sim, o senhor assumiu a prefeitura, do mesmo jeito que tem o bônus, tem o ônus. E esse contrato tem que ser resolvido. E a gente vem discutindo, vem fazendo. No primeiro momento, o prefeito conseguiu tirar algumas vagas próximas de consultório, próximas de hospitais. Porém, tem uma denúncia, Magrão, que quando foi recapeado algumas vias, eles voltaram com o primeiro projeto, que era o projeto quando iniciou, e refez as vagas novamente. E ninguém fiscalizou, ninguém cobrou, ninguém foi contar se realmente tinha pagado. Então eu tenho pegado muito no pé do prefeito em cima disso. O prefeito anunciou que hoje, às 16h30, ele vai fazer um anúncio, vai apresentar um slide lá, vai apresentar um programa que vai ter alterações.
E eu tenho informação que vai diminuir vagas, que está vendo a suspensão dos carrinhos de fiscalização, que vai aumentar a quantidade de funcionários da empresa, que vai tentar realmente melhorar para que o usuário comece a entender. Teve a troca do aplicativo agora esses dias, que não é mais da Estapar, agora é um outro aplicativo que, se eu não me engano, a Zul chama. Então, já estão alterando, mas, cara, não adianta. Nem todo mundo que usa hoje o estacionamento rotativo tem condição e conhecimento para usar o aplicativo e ter a internet, e ter o celular na mão. Tem que funcionar de maneiras que você consiga atender o cidadão americanense. E tem um detalhe, né? Esse Zul realmente eu utilizo porque ficou muito mais fácil. Correto. Eu até falei outro dia aqui, mas o pessoal tem que dar publicidade, porque se não der publicidade, tá vendo aqui, ó? Dá para colocar aqui, né? Rega um pouco mais. Aqui, você entra na Zona Azul, você pode pagar, você pode, por exemplo, regularizar o veículo. Deixa eu ver se eu parei aqui na frente, deixa eu ver se eu tenho alguma autuação. Dá para você ver tudo aqui. Você entendeu? Ele não quer entrar, agora ele vai entrar. Deixa eu ver aqui. Ó, seu veículo não tem nenhuma pendência, quer dizer que eu estou normal. Mas o pessoal não sabe que isso existe. Esse veículo aí é o seu? É o meu. Você está bem, hein? Bacana. Tá certo. Agora veja bem, além dessas alterações aí que você falou aqui, tá na hora, passou da hora, né? Então vai ter mais emprego, vão contratar mais gente, vão diminuir vagas. É igual você falou, nós não somos contrário a ter o estacionamento rotativo, porque desde lá de trás, Magrão, já existia a área azul. Já existia aqueles monitores da Guarda Municipal que fazia a venda do cartãozinho que você colocava. Antigamente sempre teve. Só que aí modernizou. Veio a era digital, veio o aplicativo, veio os totens, que é conhecido como parquímetros. Veio bacana. Porque toda cidade funciona e a Americana não. A Americana não consegue ter um sistema para atender o usuário. Você chega de finais de semana no Mercadão ou qualquer outro local, você vê a fila de 5, 6, 7 motoristas preocupado, tentando lá, brigando com aquele parquímetro para tentar colocar o crédito, querendo pagar, e o carrinho passando, dando foto e prejudicando e notificando o usuário que está tentando usar o espaço. Tem um detalhe nessa história que eu também não concordo, aliás, não concordo com muita coisa. Por exemplo, multa 192 e alguma coisa reais. E a infração gravíssima, 5 pontos na carteira. Quer dizer, isso aí eu acho que passou do ponto. Passou ridículo, do limite. Né? Tanto o valor da multa como 5 pontos na carteira. Gravíssimo. Tudo bem, você parou errado. Você cometeu uma infração, lógico, mas uma infração leve. Você parou, você não prejudicou ninguém, você não colocou a vida de ninguém em risco, você não está trazendo nenhum dano ao patrimônio público, você simplesmente estacionou e não aderiu o estacionamento rotativo. Então isso é uma infração. Você errou, você tem que ter a infração, mas leve. Agora, gravíssimo. Gravíssimo é uma infração quando você comete, coloca alguém em risco, quando você ultrapassa dirige um sinal vermelho, alcoolizado, quando você coloca um semáforo, uma ultrapassagem perigosa. Agora, desculpa, uma passagem, isso aí é chamar o cidadão realmente de tonto e obrigar ele a pôr a mão no bolso e pagar e aderir o que a empresa quer. Tá, isso aí vai mudar. Cara, é uma dos pedidos nossos, tomara que o prefeito anuncie isso também. Tá certo, logo mais 4h30 da tarde vamos estar lá. Junto lá. Vamos lá para participar. Bom, esse é um dos assuntos, que nem eu falei lá no começo, você está aparecendo mais, você está, por exemplo, trazendo à tona algumas coisas que não que estavam esquecidas, mas, por exemplo, essa história aqui da Estapar, tem a história também aí dos radares, que foram colocados os radares, que deu problema, você foi lá, gravou, fez vídeo, tal, não sei o que, tal, opa, tiraram os radares, pelo menos, quer dizer, deixou de funcionar pelo menos por enquanto. E as multas também foram canceladas. Quantas multas aconteceram naquele período lá? 7.000 multas em 30 dias, no período de março. Quer dizer, tinha alguma coisa errada, né? Não, foi nítido e tanto que estava errado que o prefeito de imediato não só cancelou, como suspendeu a operação dos 8 novos radares. Quando você pega 8 novos pontos da cidade, você vê um radar que deu 38 multas em 30 dias. Um outro radar que deu 187 multas em 30 dias. Um outro radar que deu 283 multas em 30 dias. E um próximo radar que deu 6.657 multas.
Poxa vida, Magrão, como que um radar dá 30... Qual foi esse radar de 6 mil? Esse de 6.671 multa foi da João Nicolau Abdala, um radar que estava totalmente escondido atrás de umas árvores, escondido numa vegetação lá, uma sinalização ruim, descendo sentido condomínio industrial 9 de julho, da Anhanguera para o centro, próximo do CDP. É uma baixada ali na João Nicolau Abdala, lembrando que aquele local é um local de acesso a carretas, biminhões, treminhões, carreta com 20, 30, 40 toneladas de madeira que desce para ter acesso a uma empresa que faz parte da cidade de Limeira, que é para lá do Rio, uma empresa que paga os impostos para Limeira, mas utiliza a entrada de Americana, onde acaba prejudicando o asfalto, todo o sistema viário, mas tudo bem, ali passa as carretas. O que acontece? Colocaram um radar, onde a carreta que está descendo diminui 50 por hora, ela não tem força, não tem como o motorista subir uma carreta com 40, 50 toneladas de madeira. Na outra parte da estrada. Na outra parte da estrada, ela acaba retornando. É uma avenida, né? É uma via, né, de acesso à entrada da cidade. O João Nicolau Abdala, ela dá acesso da rodovia Anhanguera para a Rua Carioba, para a Avenida Bandeirantes, para o centro da cidade. Você pode falar para Suzano. Sim, para a antiga Ripasa, que é a Suzano, é a Compacel. Hoje essa empresa, Magrão, ela paga todos os tributos dela, todos os impostos para Limeira, e ela deixa um ônus para a Americana, que é o asfalto, que é o mau cheiro da chaminé. Mas ela emprega americanense. Sim, ela emprega americanense, só que ela acaba deixando todo o recurso, todo o bônus para a cidade de Limeira e o ônus para a Americana, que é algo que tem que ser revisto também. Eu vou emendar uma outra aqui, mas a gente não vai esquecer do radar. Não me parece que vai ser toda recapeada essa avenida lá, Nicolau João Abdala, que vem lá do Zanaga, tal, o trajeto todo que você falou. Correto. Vai ter participação aí dessa empresa e também da Prefeitura de Limeira em alguma parte ou não? Então, teve uma contrapartida dessa empresa em 2 administrações atrás. Lá no ano de 2013, a empresa deu uma contrapartida de um recap desse local. Foi um recap muito mal feito, uma contrapartida ruim, que dentro de 2, 3 meses já estava tudo destruído, já não tinha condição de você passar de carro. Por quê, Magrão? O que pega ali é o seguinte, o peso das carretas que entram naquele local. Então, quando você recapia uma avenida, quando você faz o asfalto, normal, onde não tem acesso a carreta, tremião, em cargas pesadas, você acaba mantendo por um tempo maior. Mas ali realmente tem que ser feito um serviço diferenciado. Tipo estrada mesmo. Tipo estrada, você vai ter que cortar o solo, vai ter que ter uma camada, e tem várias, dentro do cronograma técnico deles, há camadas de pedra, toda uma base, para poder realmente vir com uma massa asfáltica e aguentar a tonelada. Né? Mas não, ele simplesmente joga ali uma pintura de asfalto, que passa aquele recap que parece que está pintando de preto, hora que passa meia dúzia de carreta, solta tudo, o prejuízo continua para a cidade americana. Dessa vez, eu acredito que nem contrapartida está tendo da empresa. Quem está fazendo é a própria Prefeitura Municipal, com esses recursos que o prefeito tem próprio e também dos financiamentos que foi feito, tanto do Finisa, tanto do outro financiamento do Avança São Paulo, que foi para recap e investimento em asfalto. Você tem informação se esse recap vai ser dessa maneira que você está falando aí? O recap vai ser da maneira que está sendo feito em Americana. Não vão fazer um recap técnico de uma forma especial, porque seria outra licitação, outra empresa, outro custo, outro tipo de produto. Então vai ser o normal, que daqui realmente vai durar. De novo. Infelizmente é triste. Já. Quando é feito o recap, se o DAI não vem e corta, ele é feito de uma maneira frágil que acaba perdendo num período rápido. Voltando para o radar, então agora os radares, são 8, né? Eles estão aí parados, não estão trabalhando, mas tem contrato. Correto, tem contrato, eles estão nos locais, o prefeito suspendeu, cancelou as 7 mil multas e pediu um estudo técnico para saber se realmente ele mantém nos lugares que estão e se eles vão manter naquela velocidade limite que estão. Porque tem local que ele não vai poder continuar 50 por hora, tem local que era 40 por hora, não existe. Infelizmente, eu falo assim, a gente não quer que ninguém abuse no trânsito, ninguém coloque a vida de ninguém em risco, ninguém faça barbáries no trânsito, mas vamos e convenhamos, a cidade americana tem vias que não dá para você também querer segurar o motorista 30 por hora. Lá vai ser 70?
Lá eu acredito que muda para 60 ou 70 por hora. Eu acredito que por ser uma via de fluxo e acesso rápido, em torno de 70 por hora. E o problema do caminhão que você falou, que quase teve um acidente já aconteceu, grave, né? Aconteceu dos caminhões retornar para trás, bater em veículo, derrubar motociclista. Então aconteceu, não é que vai acontecer. Aconteceu por motivo do radar estar colocado de maneira errada. Tá, o pessoal desce, diminui a velocidade, caminhão, tô dizendo, tá, pessoal? Correto, carretas. Aí chega na subida, não tem força para continuar, não consegue subir, e retorna. Volta de ré, volta para trás e acaba atingindo o veículo. Causa acidente. Teve um motoqueiro que teve que sair para o acostamento, como lá não tem acostamento, também lá é uma mata, né? acabou se machucando, caindo lá e se machucando, correndo risco até mesmo de cair dentro do rio. Tá. Bom, tem assunto, tem bastante. Qual é o tempo aí, Vini? Vamos seguindo então. Dá para fazer mais uma pergunta para você, depois a gente volta no segundo tempo aqui. A respeito ainda do asfalto, né? Tem aí um projeto seu aí a respeito do nivelamento asfáltico. Está acontecendo muita obra aqui em Americana. O DAI, principalmente, com gás, eu não sei nem se é o nome da empresa, é esse mesmo, gás encanado. Vamos falar assim, gás encanado e outras coisas mais aí. O que você está propondo, né? Que essas empresas, inclusive o DAI, sejam responsabilizadas e sejam responsáveis, né, para que essas obras aconteçam. Foi lá, fez o trabalho, tem que deixar como estava, ou melhor do que estava, ou seja, o buraco tem que ser tapado e não pode ter esse tipo de ondulação, a coisa ficar pior. Explica para a gente certinho qual foi a sua proposta, qual é a sua proposta? Na verdade é assim, Magrão, todo mundo vê na cidade americana, quando eu brinco que as coisas acontecem na região e americana parece que não vai, rapaz. Pô, todo lugar tem vazamento, todo lugar tem emenda de asfalto, todo lugar é preciso cortar, fazer ligação, o serviço é feito e bem feito. Então você vê nivelado, você vê de uma forma correta. Americana, nós temos um problema sério, essas terceirizadas e às vezes o próprio Departamento de Água e Esgoto, própria Secretaria de Obras acaba fazendo alguns tipos de serviço, executando algumas coisas que quando não transforma num buraco, ele vira uma concha onde para a água, para a sujeira, onde vira uma depressão que coloca em risco não só o motociclista, mas também os carros e tal. O que acontece? Acaba formando uma mini lombada. Quando eles põem pouco, afunda. Quando coloca bastante, acaba enchendo. Então, Magrão, nós fizemos esse projeto de lei que foi aprovado, já vai ser sancionado para o prefeito, que as próximas empresas contratadas, que os próximos serviços executados após esse projeto estar sancionado e valendo, tem que ter a responsabilidade de manter o nivelamento asfáltico. Então, não deixar nem mais e nem menos, e sim nivelado de uma forma que tire essa depressão, tire esse buraco, tire essa ondulação do motorista, seja de carro ou de moto, seja do próprio pedestre. Seja feito da maneira correta, como é necessário. Parece que é um pequeno problema, né? Para quem está ouvindo a gente conversar aqui, mas tem muito buraco na cidade americana. Muita coisa. O Chico, já conversei com ele, você sabe melhor do que eu, são 400 quilômetros de recap que precisam ser feitos, mas não serão, porque não tem dinheiro para isso. O dinheiro que tem, até onde eu sei, pelo menos as principais avenidas, algumas secundárias, e o que vem acontecendo, por exemplo, no tapa-buraco diário. Agora é menos pior, porque está chovendo menos, então a coisa segura um pouco mais. É por aí? É verdade, mas na época de chuva ele acaba sendo bastante. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Pode ficar à vontade, viu, Tiago? Se quiser falar, o tempo aqui a gente vai seguindo aí, não tem problema nenhum. Vamos para o rápido intervalo comercial, na sequência continuo falando aqui com o Tiago, falando sobre mais alguns assuntos e a gente volta a falar sobre política, logo mais no final do programa. O DAI Americana constrói novos reservatórios e o Paulo novos hábitos. No lugar da mangueira, use um balde para lavar o carro. O DAI Americana troca as redes e a Mariana o jeito de limpar a calçada. Troque a mangueira pela vassoura para limpar a calçada ou o quintal. DAI, juntos, para economizar. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo.
Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET, com podcast SPN de Sociedade, Política e Negócio. Estou aqui conversando com o vereador Tiago sobre as coisas aqui da nossa cidade, um pouquinho de política também. Falamos a respeito do asfalto, falamos a respeito dos radares, falamos a respeito da Estapar, e também você arranjou encrenca com a CPFL, uma encrenca que eu também estou querendo arranjar faz tempo, né? Esse tipo de poda radical que destrói praticamente as árvores. Tudo bem, as árvores não eram para estar lá, mas foram plantadas muito tempo atrás, tal. Já falei muito com o pessoal da CPFL. E como é que foi o papo? Na verdade é o seguinte, Magrão, não é nem arrumou problema, arrumou briga com a CPFL. A CPFL eu vejo que ela não faz o papel dela. Eu falo que a Americana é complicado porque o cidadão, o munícipe, se ele sair na frente da residência dele, tiver um galho na árvore, pegando no portão, obstruindo a garagem dele, ele passar a mão num facão, ele pegar uma motosserra, ele pegar um serrote para cortar, ele corre o risco de ser multado, ele corre o risco de receber uma infração. A CPFL faz um trabalho visando proteger a fiação dela, cuidando da parte da rede, seja primária ou secundária, ela destrói as árvores, ela comete diariamente na cidade americana um crime ambiental. O que ele fala? O que a moça falou? Esqueci o nome dela. A Thalita, que é responsável. Ela fala, não, está dentro das normas, está dentro da lei, está dentro... Não tá, é ridículo. Hoje eles fazem um corte em V, que eles acabam destruindo a árvore, seja um IP, seja uma figueira, seja a árvore que for. Eles chegam, eles estão visando a rede deles, a fiação deles. Ah, mas se a gente não fizer isso, vai faltar energia. Poxa vida, tem N meios e caminhos de você passar energia do que no meio da árvore. Ah, mas a árvore já estava ali. A árvore ela não cresce em 6 meses, Magrão. A árvore ela não atinge um tamanho em 2, 3 meses, em 1 ano. Então alguém plantou, ela cresceu, todo mundo viu ela crescendo e hoje se ela chegou na rede... Tem que ter uma maneira de poda? Pode ter a poda, mas tem uma cautela. Faz uma maneira de uma poda onde realmente não vai prejudicar, racional, onde realmente... Né? Isso. Agora, se você cata a maneira que eles fazem, realmente é radical e acaba sendo um crime. Por quê? Quando eles não destroem, você tem que cortar, tirar a árvore total, ela acaba secando, apodrecendo e até caindo quando tem vento ou chuva. E a gente tem cobrado, tem ficado no pé da CPFL. E a discussão na última sessão foi também referente aos fios, aquelas teias de aranha que ficam pendurados no poste, aquela quantidade de fiação inútil que não é usado e fica aquele calhamaço lá pendurado, isso enfeiando, deixando muito feio não só o centro da cidade, o calçadão, como os bairros também. Aliás, outras empresas também utilizam os postes da CPFL. 19 empresas locam, e pagam, o detalhe, pagam locam o espaço para a CPFL. A CPFL paga IPTU do poste? Não paga IPTU do poste, mas cobra energia. A CPFL não paga para usar o solo, mas ela cobra energia da prefeitura. E cobra também das outras empresas. A prefeitura é uma dos clientes que mais paga energia para a CPFL no município.
E é algo de milhões, tá, Magrão? E aí nós descobrimos que 19 empresas pagam locação para utilizar o poste. E a CPFL fala que não tem equipe para fazer fiscalização, que está tudo em ordem, que está tudo bem, que está tudo caminhando. Então eu fiz um requerimento, documentei a prefeitura que notifique eles, eu quero saber quanto custa, porque chegou a informação para mim, eu acredito que não seja a realidade. Diz que é de 5 a 12 reais por poste a locação para as empresas de telefonia. Se for isso, é um absurdo. O valor que está sendo arrecadado e a atenção que está sendo dada para o município é vergonhoso. Então a gente quer saber, estamos questionando a quantidade de poste, quantidade de contrato com a empresa e qual o valor arrecadado, para saber o que eles estão fazendo de contrapartida para a Americana. Você tem uma ideia quantos postes tem na cidade americana? Hoje a Americana tem 133.930 quilômetros quadrados de território. Nós fizemos uma conta, talvez por cima, é algo em torno de 35 mil postes. Vezes R$10? Nós estamos falando de 3 milhões e meio mensal. E aí você com 3 milhões e meio mensal tem dificuldade de ter 2, 3 equipes para fazer fiscalização e manutenção. Não então tem como cobrar IPTU dos postes vergonhoso da CPFL? isso. Porque está usando o solo? Está usando o solo, é algo que... Ou então que troque uma permuta pela energia? A energia é pago, é comprado, né? É uma empresa privada. Então eu falo assim, os funcionários não têm culpa, Magrão. Eles estão defendendo a empresa, o salário deles. Mas, quem está sendo prejudicado é o usuário, é o munícipe, é a cidade que está sendo prejudicada. E isso não dá para continuar da maneira que está. Eu sei, já tive problema, inclusive, com essas equipes, né? De cortar. Correto. Não foi pequeno, quase deu problema. É que o cara era maior que eu. Bem maior ainda, mas tudo bem. Bom, beleza. E o que ficou decidido da CPFL? Na verdade, eu tenho uma convocação, foi referente à fiação. Eles colocaram a maneira deles ver, a gente está cobrando. Eu cobrei dos vereadores para que a gente se junta e crie uma ação no Ministério Público, que se a prefeitura não está fazendo da maneira que tem que fazer, o Ministério Público tem que intervir e sim notificar, e se for o caso, criar até um TAC com a CPFL. E agora eu também protocolei uma convocação que eles venham para a gente falar a respeito das árvores, das podas, porque a funcionária que lá estava falou que o assunto era os fios e não as árvores. Então tá bom, se eles querem ficar vindo na Câmara Municipal para dar informação, estou convocando, eles vão ter que retornar para a gente falar especialmente referente aos crimes ambientais que eles cometem diariamente na cidade americana. Tá bom. Bom, vamos seguindo por aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer o nosso querido Rogério, não agora. O Rogério fala de economia com a gente aqui também, viu, Tiago? Mas tem uma informação interessante aqui. Cirurgia de catarata. É uma coisa que tem fila aqui na cidade, não só em Americana, né? Em várias outras cidades a respeito. O pessoal vai envelhecendo, não custa barato para você fazer esse tipo de cirurgia. Ou então um pré-tratamento, alguma coisa que não chegue nesse ponto. Tem uma novidade boa aí para contar para o pessoal. Correto, Magrão. Na verdade, como você falou, a catarata ela tem uma demanda na região toda, na maioria das cidades. A Americana não é diferente, nós temos mais de 1.000 procedimentos na fila. Então não vou dizer para você 1.000 pessoas, porque às vezes uma pessoa acaba sendo 2 procedimentos, 2 olhos. Mas normalmente é em torno de 70% a 80%. Então nós temos aí com tranquilidade hoje 1.150 pessoas aguardando, e isso chega a quase 1.000 pessoas que dependem dessa cirurgia para poder voltar a enxergar, para poder enxergar da maneira correta. E aí a gente procurou o Hospital dos Olhos, lá de São Paulo, que está com um mutirão sendo feito em algumas cidades do estado de São Paulo. E eu fui conhecer na cidade de Montemor, estive pessoalmente lá, acompanhei todo o procedimento que é feito, toda a logística que o hospital vem até a cidade para prestar esse serviço, e acaba vindo via tabela SUS, mas sem dinheiro, sem recurso do município. O próprio hospital acaba trazendo verbas ligado a deputados, seja federal ou estadual. Nesse caso, nós estamos conseguindo 2 deputados federal que vai ajudar a cidade de Americana, mandando essa verba direcionada para ser utilizado em cirurgia de cataratas. Quanto? Então, nos próximos dias, os 2 deputados juntos é algo em torno de 4,5 milhões a 5 milhões de reais em recurso para a saúde. Lembrando que vai ser o maior recurso vindo
através de um vereador. É o maior recurso para a saúde da cidade. Sem desmerecer que toda ajuda é válida, mas a gente vê muito recurso de deputado. 150 mil, 200 mil, 300 mil. Deputado que, vamos fazer uma movimentação, mandar 1 milhão, mas nunca veio um recurso na casa de 4 milhões e meio a 5 milhões direcionado para a saúde, já empenhado, já organizado, para não só terminar com a fila, mas atender toda a demanda. E aí a pergunta fica assim, Magrão, e se caso sobrar dinheiro? Porque se a gente fizer uma conta hoje pela tabela SUS, que é algo em torno de 900 a R$1.000, é importante dizer que essa cirurgia no particular, ela custa de 5 até 10 mil reais, dependendo o oftalmo, dependendo o consultório a que lente for. Que é utilizada a lente, na nacional, se é o importada. colírio, medicamento, acompanhamento, 2, 3 consultas antes da alta, que é algo que a vista é algo complicado, né? O oftalmo tem que, sim, acompanhar de perto. Então, fazendo uma conta grossa aqui, a gente ia conseguir fazer em torno de 4.500 a 5.000 procedimentos. Mas, só tem 1.000 na fila. Claro, hoje esses 1.150 que está parado é porque realmente não está acontecendo. É natural que vai dobrar ou triplicar essa quantidade e se caso conseguir atender e zerar tudo, o próprio Hospital dos Olhos ele tem uma estrutura para fazer a cirurgia vascular, que é as aplicações de circulação. Então eles acabam também vendo a demanda do município e fazendo a quantidade de cirurgia. Então, nos próximos dias nós vamos anunciar isso. Na próxima terça-feira agora eu tenho uma reunião com o secretário Danilo Carvalho, junto com o Fabiano, que é o diretor do Hospital dos Olhos, junto com a assessoria do deputado, já para acertar os detalhes, se vem pela OS, se vem pelo Cismetro, que é o convênio... que é um consórcio utilizado na saúde de Americana, de que forma que vai executar o pagamento, para a gente marcar a data. Para você ter ideia, um número que me chamou a atenção, Magrão, é que hoje, normalmente acontece em torno de 15, 20 cirurgias por mês dessa fila. SUS, via SUS, pagando 1.000 recurso aqui do município. Hoje, com esse mutirão, ele trabalhando a semana toda, inclusive sábado, domingo e após o horário comercial, eles estão fazendo um planejamento para atender 100 pessoas por dia. 100 então nós cirurgias. Estamos falando de 20 cirurgias por mês e eles de 100 cirurgia por dia. Isso vai ser feito como, Tiago? Vai ser no hospital? Isso, é um mutirão, na verdade, assim, o hospital ele vem para Americana, ele fica aqui 20 dias, 30 dias, 40 dias, se for necessário ele fica 60 dias no município, com uma carreta, um ônibus, todo adaptado, onde ele tem 2 consultórios, todo equipado para fazer a triagem, para fazer a dilatação dos olhos, e ali já feito todos os exames, já vendo a necessidade, ela já passa pelo médico, o paciente já sai com a cirurgia marcada. Como que é feita a cirurgia? A gente pega um leito, pega qualquer quarto, qualquer local dentro do hospital municipal e cria um centro cirúrgico. Então eles têm toda a estrutura, inclusive os profissionais, eles trabalham em 3 médicos, 3 oftalmos, já montado o centro cirúrgico com 3 pacientes por vez. Em Montemor está sendo por 2. Aqui a ideia é fazer 3 pacientes por causa da demanda. E ali eles já vão fazendo, toda a equipe saindo, fazendo monitoramento, já sai com o tampão, já sai com o colírio, já sai com o remédio. A pessoa não tem nem que se preocupar, Magrão, que após a cirurgia se ela vai ter dinheiro para comprar a medicação. Toda a medicação, todo o colírio, todo o remédio que ela utilizar no 7, no 15º dia e no 30º dia, onde ela recebe a alta 30 dias depois, é tudo dentro desse pacote. O hospital faz a cirurgia, te entrega o colírio, te entrega o tampão, te dá a medicação e acompanha. Então, depois da cirurgia, tem mais 2 ou 3 consultas que o paciente passa pelo médico. No 7º dia, 15º dia e no 30º dia, onde faz um coletivo, onde coloca lá 100, 200 pacientes dentro de um auditório, de um local, o médico passa no coletivo verificando todas as vistas e ali dá alta geral para as pessoas. Então é um projeto muito bacana, deu resultados nas cidades vizinhas e dentro de alguns dias a gente vai anunciar, se Deus quiser, na cidade de Americana isso aí, para acabar com essa fila e essa demora dessas pessoas que estão sofrendo. Vamos lá então, só para identificar custo zero, e quem de repente queira participar, eu estou precisando fazer uma cirurgia, vai procurar? Como é que vocês vão fazer?
vão direcionar algum canal, né? Com certeza nós vamos ter as mídias feitas, mas o local é o centro médico, é a policlínica, é a Secretaria de Saúde, que lá você faz o pedido e eles dão um andamento. Vai ser via Saúde de Americana mesmo, Secretaria de Saúde. Tá bom. Bom, Tiago, antes da gente ir para a parte da política, você quer falar mais de alguma coisa que de repente você fez que eu não tenha anotado aqui, nesse seu retorno à vereança? Na verdade, as demandas elas são diárias, Magrão. A gente conversa muito, eu tenho uma maneira de trabalho de andar realmente para a rua, de atender a população, de poder ouvir mesmo. E aí a gente não tem. Hoje eu digo, às vezes a gente ouve, tem um vereador da saúde, tem um vereador da cultura, tem um vereador do esporte. Não, eu digo que a gente é vereador de Americana, independente do segmento, independente do bairro. Eu sou um vereador que nas 2 eleições eu fui votado na cidade toda, então não tem uma base eleitoral. Eu sou do bairro A, eu sou do bairro B. Não, eu acabo tendo voto pulverizado e eu atendo qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de bairro, a gente é vereador da cidade americana. Tá certo. Bom, vamos trazer agora o nosso querido Rogério Araújo no momento econômico. Depois que o Rogério falar a respeito da economia, a gente volta para falar um pouquinho de política aqui no nosso podcast SPN. Olá, amigo aqui do podcast SPN, da nossa RPTV. O que nós vamos falar hoje é sobre a Petrobras. A Petrobras trouxe uma nova estratégia para uso de referência e vai deixar a paridade internacional de lado para os valores cobrados de combustíveis no Brasil. A nova estratégia usa como referência de mercado o custo alternativo ao cliente como valor a ser priorizado na precificação, ou seja, o valor marginal para a Petrobras. Essa nova política deve gerar uma pressão inflacionária menor, pois tem um viés mais baixista na inflação, e isso deve contribuir para uma política monetária mais flexível, onde a gente pode ter uma queda na taxa de juros e uma condição melhor na taxa de juros e na economia como um todo. O que a Petrobras está fazendo em relação a isso? A Petrobras mudou o seu jeito de calcular o custo de entrada do produto e, com isso, vai mudar o preço de venda. A Petrobras anunciou que deve mudar imediatamente o preço da gasolina para baixo, deve baixar o preço do óleo diesel e também vai baixar o preço do gás de cozinha. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e também político eleito, disse que a política da Petrobras, a partir de agora, tem como prioridade diminuir e acabar com a desigualdade no consumo de combustíveis e a desigualdade que o valor do combustível causa para as pessoas. O quanto o combustível impacta diretamente os mais pobres. Então, a ideia da Petrobras é ter um papel social e político, além de um papel econômico. A pergunta que fica é, o acionista, como é que fica nessa história? A Petrobras é uma empresa público-privada, é uma empresa que tem capital de privado, tem um capital de pessoas, capital de empresas, de empreendedores. Como é que isso vai reagir no mercado financeiro? Como é que os investidores vão encarar esse papel mais social da empresa, mais voltado para o desenvolvimento econômico, mais político e menos econômico, né? Menos gerador de receita, menos empreendedor, menos voltado para, de fato, o desenvolvimento econômico da companhia e de seus participantes. A pergunta que fica é essa: como é que o governo vai fazer andar nessa corda bamba, né, entre o mercado privado e as suas iniciativas sociais? Essa é a grande pergunta que fica. No primeiro dia, a Petrobras acabou subindo um pouco por causa de interferência do arcabouço fiscal. Nós agora, nos próximos dias e semana, é que a gente vai ver como, de fato, a iniciativa pública, privada, vai agir em relação ao preço da companhia e se de fato os investidores vão continuar colocando dinheiro nela. Eu sou o Rogério Araújo, da Roara Educacional. Se você quer saber mais como investir o seu dinheiro ou como aplicá-lo, Roara Educacional no YouTube ou rogerioaraújo.com.br. Podcast SPN.
Bom, Tiago, tem tempo para a gente falar um pouquinho de política, né? No começo a gente falou a respeito da sua saída, não, porque vocês não saíram ainda da sua parceria com o Chico Sardelli, ambos do PV, que já não são mais do PV, porque o PV fez uma federação, vocês não concordaram na época da eleição e tudo mais, né? A possibilidade de você mudar de partido, qual seria o seu próximo partido? Na verdade, a gente tem estudado isso, Magrão, até para entender quais os partidos que vão manter, que vão sobreviver. Com esse lance da fusão, com esse lance das federações, alguns partidos migraram junto. Então você cata a federação PT, PCdoB, PV, Cidadania, PSDB, agora tem a fusão do União Brasil com o DEM. Então são alguns partidos que foram se juntando para poder realmente ter condição de fazer, de ter cadeira, seja em âmbito estadual, federal, municipal, de poder ter a quantidade de votos necessário para poder atingir as cláusulas de barreira que falam, que é a quantidade para você fazer uma cadeira na eleição, seja municipal ou estadual, você tem que ter uma quantidade de voto para poder eleger ou o vereador ou o deputado e tal. E dentro dessa fusão, dentro desse levantamento, o que nós estamos aguardando? Ver quantos partidos vão sobreviver, quantos partidos vão ter, porque antes tinha 20 e poucos partidos. Nós acreditamos que no máximo vai sobrar 10 partidos. E hoje também diminuiu a quantidade de candidatos. Antes era 29 candidatos, agora tem a proporção de mulheres na chapa e vai ser só 20 candidatos, seja por partido ou por federação. Resumindo, última eleição 2020 americana, nós tivemos 502 candidatos a vereadores, de 20 e poucos partidos. Agora nós vamos ter no máximo, vai chegar perto de 200 candidatos. Então vai diminuir muito, menos da metade, vai diminuir muito. A tendência é que aumente os votos de quem for eleito, mas a quantidade de candidato é muito menor e agora uma exigência maior da candidatura de mulheres na chapa. Mas o pessoal parece que não está respeitando isso, inclusive vai ter agora, já foi aprovada aí uma anistia, né? Porque os partidos não respeitam esse tipo de lei, que na verdade, tanto para negros como para mulheres, né? A política ela é feita para político, né, Magrão? Eu falo que assim, tudo que é feito na política é para quem está no poder. Então, quem está no poder tem medo de trazer quem está fora do poder para dentro. E eu falo assim, era para ser diferente, que hoje a falta de credibilidade na política é justamente por causa disso. Cada vez mais, que é feito para quem está no poder. Então é uma vergonha os partidos não respeitar e não obedecer à lei, né? Você é eleito para cuidar de lei e às vezes não quer atender a lei. E tem um detalhe, né? Nesse dinheiro que é destinado aí para os partidos, que foi destinado aí para os partidos, tem compra de jato, tem compra de helicóptero, tem churrasco, imóveis, imóveis, festas e tudo mais. E agora os próprios partidos se juntaram para dar uma anistia para eles mesmos. Olha que beleza, né? Você vota para você mesmo, você faz para ti mesmo, a lei é assim mesmo. Né? E sem falar também em algumas esposas que estão sendo colocadas aí em conselhos vitalícios com salários acima de R$35 mil. Que beleza, né? Tem algum salário para algum conselho vitalício aqui, em Americana, Tiago? Não tem, de forma alguma vai ter. Americana. Viu? Vamos lá falar um pouquinho de eleição, né? Eleição que se aproxima, estamos no mês de maio. Se a gente contar um ano, maio do ano que vem vai estar na porta, vai ser outubro, 5 de outubro, 3 de outubro? Na verdade, ano que vem cai dia 3 de outubro. 3 de outubro, né? Vamos lá, então. O atual prefeito Chico vem para reeleição. É natural, né? Quem está na máquina, quem está na prefeitura, vir para reeleição. Acredito que isso é meio que natural, isso é meio que normal. Você não vem como prefeito? Não, a minha intenção, na verdade, Magrão, não é vir como prefeito nesse primeiro momento. Eu falo que eu estou buscando... Quantos anos? 42 anos. 42. Tem ainda bastante carvão para queimar, né? Tem bastante. Deixa eu só emendar a história aqui. Omar Najar vem? Tenho conversado com o ex-prefeito Omar, tive em algumas conversas informal com ele, tomando um café, batendo um papo na empresa. A fala dele é que ele é candidato que vem buscar novamente o passe municipal Javerte Galassi na eleição de 2024. Falou bonito agora. Passe municipal Javerte Galassi. Agora me fala uma coisa, o Tiago tem possibilidade de ser vice do Omar? Na
Na verdade, eu sempre busquei espaço. Eu acho que a possibilidade hoje, eu tenho a possibilidade de ser vice do Chico, do Omar, de outros candidatos, como eu tenho a possibilidade de ser também candidato a vereador, como tenho a possibilidade até, de repente, numa junção e entendimento do grupo, mesmo não sendo minha ideia nesse momento, de ser candidato a prefeito. Mas eu vejo o seguinte, Magrão, nós estamos aguardando para ver qual partido que eu vou. Hoje nós estamos vendo uma dificuldade muito grande. Os partidos que estão hoje com o prefeito Chico, que é natural que o prefeito numa reeleição vai ter 3, 4 partidos, o concorrente Omar também vai ter 3, 4 partidos, e depois vai ter os partidos menores que acabam lançando, como o da esquerda, que lança, o PT acaba sempre tendo candidato na cidade americana. Eu acredito até que é possível que o candidato a prefeito do PT seja a vereadora professora Juliana, talvez numa junção com a ex-candidata Maria Giovana, junto com o PSOL, junto com o PCdoB, junto com o PDT. Então, vejo que a esquerda eles sempre lançam um candidato. Apesar de Americana ser uma cidade de direita, uma cidade conservadora, o PT não ter governado a Americana, né? Mas a esquerda já governou lá atrás na era Tebaldi, com o PDT e tal. Centro-esquerda. Centro-esquerda e não PDT, esquerda, né? Então eu falo hoje, eu acredito que acaba sendo, no cenário do ano que vem, uma briga entre prefeito Chico Sardelli e ex-prefeito Omar Najar, que acaba sendo os dois maiores grupos políticos da cidade. Tem mais gente aqui na história, não sei se você está esquecendo, mas temos aí o ex-deputado Vanderlei Macris, que não se reelegeu deputado. Você acha que ele vem? Eu acho que o Vanderlei Macris hoje foi um ótimo deputado para a cidade Americana, tem uma história muito bonita, mais de 50 anos como deputado, mas não vejo hoje com força para disputar uma eleição municipal, uma eleição para executivo, até porque o partido acabou perdendo força de governo de estado, PSDB. Perdeu muitos deputados, então o PSDB hoje não vejo com força e não vejo optando no lado sobre quem ganha ou deixa de ganhar. Então você acha que o Vanderlei não vem? Eu acredito que o Vanderlei estará ou do lado do Chico ou do Omar. Eles vão aguardar. Hoje trabalha muito a política em cima de pesquisa. E aí você mantém as pesquisas, quem tiver melhor acaba agregando a maior quantidade. Já tem pesquisas que esses dias eu vi aí. Pesquisa de partido, né? De partido e pesquisas da imprensa também, que acaba fazendo algumas movimentações, mas pesquisa que vai validar e que vai criar gordura mesmo é a hora que virar o ano, que abrir a janela eleitoral, que começar as negociações partidárias, que você vai saber realmente quem está na frente. Eu estou enumerando aqui. Correto. Vanderlei, Ricardo Molina. Foi bem votado, está lá na espera para assumir uma vaga, quem sabe? Então, eu acredito que o Ricardo é uma situação delicada, ele teve 3 derrotas consecutivas, participou de 3 eleições, perdeu as 3, tanto para deputado federal, tanto para vice-prefeito e agora para deputado estadual. Ele aguardava ter espaço no governo do estado, aguardava que o Tarcísio ia levar ele para algo, acabou anunciando o que ia acontecer e acabou não acontecendo. Então, acho que também acabou desgastando, acabou perdendo um pouco de gordura. Aí ele vinha para uma outra eleição, ir para uma derrota, 4ª derrota consecutiva. Não sei se ele teria gás e coragem para isso, mas é o direito. Eu falo, todo mundo que fechou as contas, todo mundo que está em dia com a justiça eleitoral tem o direito de ser candidato, mesmo não tendo chance nenhuma de ser eleito, Magrão. Tá, deixa eu dividir aqui a centro-esquerda com a esquerda aqui. Correto. Você falou da Juliana e a Giovana. Eu acho que a Giovana vem sozinha, não vem com a Juliana, não. Então, a Giovana é um caso também muito parecido com do Ricardo Molina. Ela perdeu a campanha de deputado, ela perdeu a campanha de prefeito, ela perdeu a campanha de deputado também, vem de 3 derrotas seguidas. Mas ela se fortaleceu na última eleição a prefeito. Fortaleceu, ela foi inclusive, a segunda colocada. Exatamente. Fortaleceu. Ultrapassando, inclusive, o candidato do PSDB. Saiu bem como candidata a prefeita, depois acabou tropicando na candidatura de deputado, diminuiu a votação, acaba tendo um desgaste, e eu volto a dizer para você, na política, Magrão, o que manda é voto. Então, a pessoa que tem uma crescência de votos,
é uma coisa. Agora, quando você abraça o mundo, quer ser candidato a tudo, tem vontade de ser tudo, quer governar tudo, quer mandar em tudo e deixa o poder, às vezes, atropelar a vaidade e o ego, acaba acontecendo o que aconteceu com os últimos candidatos que eu citei aí, que estão vindo de derrota em cima de derrota e não vê crescimento. Tem mais algum nome que eu esqueci aqui? Eu acho que dentro do cenário político é esse. Americana, eu vejo que o Rafael saiu muito desgastado na última, do Macris. Eu vejo que outros candidatos que foram, mais... que é o Kim, que é o Alfredo Ondas, ou outros candidatos que foram candidato a prefeito, no caso da Loirinha, se vir, vem a vereador, já entendeu que para prefeito não tem essa força, não tem essa gordura, e eu volto a dizer, como é uma reeleição, Magrão, é um momento que os candidatos pensam para sair. Por isso que eu digo para você, se você voltar lá atrás e pensar na reeleição do Omar, na reeleição do Diego Denadai, na reeleição do Tebaldi, quando o prefeito que está na cadeira tem a reeleição, poucos têm coragem de entrar nesse pleito, porque não é um pleito aberto, diferente de 2028. Então, 2024, o Chico já está na máquina, o Chico já tem um trabalho e o Omar está acreditando na credibilidade, no nome, no trabalho que ele fez durante 6 anos para confrontar o Chico. Mas esses demais candidatos que sonham em ser prefeito de Americana, alguns que nem nunca teve mandato, nunca teve cargo, mas quer sim o poder, eles vão aguardar 2028, a hora que o cenário estiver aberto e tiver condição realmente de brigar ou disputar. Estou olhando 2028, se caso o Chico for eleito... Aí tem a possibilidade do Omar, mas o Omar está com uma certa idade também. Eu acho já, que né? Fecha um ciclo, sem a gente querer pautar e sem querer... Aí esse pessoal não vem mais, não vem mais Chico, não vem mais... O Chico não vem, porque se ele ganhar, ele não pode de novo, Nós estamos num momento, Magrão, que a maioria dos candidatos estão com 70, 80 anos. Então, daqui 4 anos, eu acho que fecha um ciclo. Eu acho que essa eleição 28. De 2024, ela acaba finalizando para o próprio Omar Najar, para o próprio Chico Sardelli, para o próprio Vanderlei Macris, para o próprio Eric Hetz Jr., para a própria turma do Mentor, ela acaba mudando o ciclo. A política está renovando cada vez mais, a Câmara é prova disso, 15 novos vereadores, 11 novos vereadores, que ano que vem mude de novo uma quantidade muito grande, que isso é importante, acaba oxigenando, acaba renovando, e essa era política foi passando. Como passou Nova Odessa, a era São Martim, como passou Santa Bárbara, a era do Zé Maria, como passou a Americana, a era do Tebaldi, agora outra era que também está passando e os novos políticos vão chegar. Estou sentindo o Thiago Martins 2028. É possível, a gente tem trabalhado e se for da vontade de Deus, com certeza estaremos nas urnas. Vamos tentar sempre visualizar, acreditar e fazer o melhor para a cidade americana, Magrão. Thiago, no que depender da gente, você está convidado aqui para a gente ficar falando de política, porque você é um rapaz jovem, 42 anos, dá para a gente falar muito tempo ainda. Você tem mais 1 ano e meio ainda como vereador na cidade americana. A política, aquela história, né? Como nuvem no céu, está de um jeito hoje e daqui a pouco está de outro jeito. E a gente vai falando a respeito disso, porque esse ano é alargado porque vai acontecer o ano que vem. Eu falo assim, o mais importante de tudo, Magrão, é uma política sadia, uma política onde... Eu sei que é complicado falar isso hoje, mas deixar os egos, as vaidades, os interesses pessoais de lado e tentar fazer uma política limpa, uma política honesta para ajudar o município. Nem todos pensam dessa forma, mas eu digo aí, se Deus abençoar e quiser, nós vamos ter um período muito grande para trabalhar e poder representar a cidade americana, tentar fazer o melhor, porque tudo é passagem. Nós passamos pelos mandatos, mas o que fica é a história e é o legado nosso. Então eu acredito muito nisso e a Americana, com certeza, daqui para frente, tende a melhorar. Tá, eu vou ficar assistindo de camarote e, na medida do possível, contar para você, espectador, telespectador, internauta, com a gente aqui no SPN Podcast, né, juntamente com o pessoal aqui da RPTV. Thiago, obrigado pela participação. Sucesso, a gente se encontra logo mais 4h30 na Prefeitura, é isso? É isso, obrigado mais uma vez pelo convite, estou muito feliz de participar, gostei muito aqui, cenário novo, estúdio novo, muito legal aqui o equipamento aqui do podcast, então fiquei feliz demais. Obrigado, viu? Obrigado. Hoje, no final da tarde, estaremos lá na Prefeitura, trazendo as novidades da Estapar para que melhore para o usuário de Americana. Obrigado a todos, um bom restinho de semana, que Deus abençoe. Ok, pessoal, estamos fechando por hoje. Semana que vem, mais um convidado especial aqui no podcast SPN. Tchau e até lá.
O DAI Americana constrói novos reservatórios. E o Paulo, novos hábitos. No lugar da mangueira, use um balde para lavar o carro. O DAI Americana troca as redes. E a Mariana o jeito de limpar a calçada. Troque a mangueira pela vassoura para limpar a calçada ou o quintal. DAI, juntos, para economizar.